Aleluia. Bendito sejas tu, ó Deus, nas alturas. Hosana. Ora vem, Senhor Jesus, sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Bendito seja o teu nome sempre, Pai. Engrandecido seja o teu nome nos céus, lugar da tua habitação, lugar da tua morada. Diante de ti os anjos dizem santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Diante da tua igreja nós dizemos santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração, Pai. Nós nos colocamos diante da tua face, diante da tua presença. Somos, Senhor amado, simplesmente humanos, criação tua, para o louvor e glória do teu nome, Pai. Nesta noite, ó Deus querido, nos abençoa através da tua palavra. Ministra, Senhor amado, nosso ser através da tua palavra, Pai. Engrandeça o teu nome, Senhor amado, nesta noite, Pai, quando falamos da tua palavra. Aleluia, Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Se pudesse assentar, sente-se. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 5, a partir do verso 16. Aleluia. Glória a Deus. Nós já ministramos e falamos sobre o filho pródigo. Nós já ministramos e falamos tantas coisas aqui na casa do Senhor. Mas a gente precisa aprender a tomar posse. Tomar posse de sermos filhos de Deus. Amém? Somos filhos de Deus. Lavados, remidos no sangue do Cordeiro. E estamos aqui para realizar aquilo que Deus determinou. Amém? Aleluia. A palavra de Deus diz assim, a partir do verso 16. E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se eu não vir fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e aquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz,
E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que Ele enviou, não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés é quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Amém? Glória a Deus. São situações assim que a gente olha e fala, a própria palavra de Deus, ela se auto-explica. E é bom nós lermos bastante assim para entender o que é a vontade de Deus e por quê, né? E nós que somos verdadeiras testemunhas de Cristo, as verdadeiras testemunhas do seu agir, do seu poder, nós testificamos essas coisas. Se a gente observar como era a nossa vida, de como nós andávamos errantes, louvores antigos, que eu andei por terras distantes, procurando por alguém que pudesse fazer algo por mim. E esse louvor bem antigo, ele diz assim, que você procura em livros, você procura em revistas, você procura em filmes, você procura alguém, alguma coisa, aonde você possa se apegar. Mas quando nós o buscamos dentro da palavra, o Senhor Jesus Cristo, ele disse aqui no verso 39, examine as Escrituras, faça uma leitura profunda, um estudo sobre a sua palavra, porque ele diz, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, nesta palavra tem a vida eterna, e são elas que falam a meu respeito. Ou seja, se nós queremos saber como é Deus, não é nós sentarmos numa roda de pessoas que têm ali o seu entendimento, e perguntarmos, quem você acha que é Deus? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. E nós vamos chegar a essa situação, de ficar discutindo entre nós, a saber quem é quem. (16) a partir do verso 13. A palavra de Deus diz assim, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Se nós sairmos daqui agora e começarmos a perguntar para as pessoas, quem é Deus? Quem é Deus para você? Eu ouvi pastores questionando quando a gente diz assim que este livro é uma pessoa.
Então há pessoas que entendem que aquela imagem é Deus, e elas se prostram diante da imagem porque ela entende que aquela imagem é Deus. Há outros que acreditam que se eles colocarem uma mesa como aquela, com um forro branco, eles vão entender que quando eles invocarem, vai vir uma alma, ou vai vir alguém ali, vai vir um espírito, e eles entendem que aquele espírito é Deus. Se você for num centro de Umbanda, lógico que o crente não vai lá, mas muitos crentes hoje saíram de lá para a glória de Deus. Lá dentro eles entendem que a adoração deles e o que eles fazem está na direção de Deus, que é para Deus tudo que eles fazem. Por quê? Porque cada um tem o seu pensamento. Então, se nós sentarmos com todo mundo e perguntarmos quem é Deus para você, nós sabemos que as pessoas perguntam: onde está o seu Deus? Fizeram essa pergunta para o salmista: onde está o seu Deus? Aquele Deus que você adorava, aquele Deus que você fez músicas de adoração para Ele, aonde está Ele nesse momento seu de dificuldade? É diferente a pergunta de quem é Deus. Moisés, quando ele pergunta para Deus, Deus diz: eu sou o que sou. Como é que nós podemos definir Deus? Vamos colocar assim: alguém perguntou para uma pastora, para uma bispa, defina Deus, e ela não existe uma palavra que a gente possa definir. Mas quando a gente vai em Isaías capítulo 9, a gente observa mais ou menos o resumo de fala de que Jesus viria. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ou seja, ele diz que ele será isso. Então vamos definir dessa maneira: quem é o Senhor? Ele é o Criador de todas as coisas. Quem é Deus? É aquele que tem o poder para dar a vida e também a morte. É aquele que controla todas as coisas, todas as situações. Então aqui Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Mas ele não perguntava de quem era Deus. O que as pessoas falam a meu respeito? Então, se nós quisermos saber quem é Deus, nós precisamos estudar a palavra. Se nós queremos saber como Deus é, nós temos que ler as Escrituras. Se nós quisermos saber como é o rosto de Deus, como é o rosto de Deus? Alguém aqui viu o rosto de Deus? Ninguém viu o rosto de Deus, porque aquele que olhar para Deus morre. Mas quem viu o rosto de Jesus? Pilatos, ele olhou para Jesus e ele diz num relato, não sei se é verdadeiro ou não, mas Pilatos, ele fez um relato, ele olhou para o rosto de Jesus e ele diz assim: o seu rosto era queimado do sol, a sua pele era queimada do sol, o seu cabelo era um cabelo queimado pelo sol, mas o seu olhar, quando ele olhava para a gente, é como ele desnudasse a nossa alma, como se ele penetrasse o nosso ser, e ele fazia com que a gente ficasse sem jeito na sua presença. Quem dizem os homens que eu sou? Olha, eu posso dizer hoje que o Senhor é o meu Salvador, Ele é o seu Salvador. E Jesus interrogava porque as pessoas perguntavam para os discípulos: como você vê Jesus, esse homem que você segue ele? Se o mundo perguntar para nós hoje, como é que nós vamos testificar das maravilhas de Deus? João Batista, ao avistar Jesus no dia do seu batismo, ele diz: eis aí o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Ele definiu Jesus com essas palavras: eis o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Era um cordeiro? Não, era Jesus, mas ele era a figura de um cordeiro para o sacrifício. Louvado seja Deus. O que dizem os homens que eu sou? Aí Jesus, eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros um dos profetas. Por quê? Porque eles olhavam para aquilo que era humano, eles olhavam para os exemplos terrenos, e eles definiam desta maneira. Olha, uns entendem que o Senhor é o João Batista, outros Elias que ressuscitou,
E outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas, ou um profeta levantado. E disse ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí vem a intimidade, o que cada um pensa. É se nós perguntarmos aqui: o que você pensa a meu respeito? Ou o que eu penso sobre você? Não significa que você é o que eu estou pensando. Para a gente saber o que você é e realmente precisa ter uma revelação de Deus, precisa ser algo profundo, ou a necessidade de intimidade, andar junto, conviver junto. Ninguém conhece melhor a irmã Vilma do que o Marco, e ninguém conhece o Marco melhor do que a irmã Vilma. Ninguém me conhece melhor do que a pastora Neia, e ninguém conhece ela melhor do que eu. Alguém de fora pode dizer assim: eu te conheço, mas eu te conheço de ouvir falar. Outros de bater na sua porta, ou de sentar à sua mesa e almoçar junto com você, mas eu não tenho aquela convivência com você. E para que eu conheça você intimamente, eu preciso ter uma convivência. E Jesus estava dando para esses homens a oportunidade de caminhar junto com Ele, de aprender dele, de observar, de fazer como Ele fazia. Porque o que Ele fala em João, fala: eu faço as mesmas coisas que meu Pai faz. E uma das palavras que me chamou a atenção em João 5 foi: o exemplo vem do Pai. O exemplo vem do Pai. Porque nós observamos assim de como devem ser os filhos, como é a vida do Pai. Se a gente observar assim, olha, como deveriam ser meus filhos. Meus filhos poderiam estar todos na igreja, poderiam estar todos adorando a Deus, mas aí dentro de casa vem o exemplo. Vamos buscar o exemplo. Eles podem correr o caminho que for, mas eles sabem que quando eles buscam sabedoria, eles precisam sentar perto do Pai. Quando eles precisam de um conselho, eles precisam sentar perto do pai e da mãe, porque o exemplo vem daqui. Então, quando nós olhamos Jesus falando, Ele diz: o meu maior exemplo é o Pai. E assim como o Pai criou, eu também crio. Eu estava junto com Ele na criação de todas as coisas. Eu posso todas as coisas também. Só que Ele anunciava, por exemplo, seria muito fácil para alguém se aproximar de Cristo se Ele dissesse assim: eu faço milagre, eu estou aqui e realizo milagre. Era o que Ele fazia. E muitas pessoas se aproximaram dele por causa disso. E quando ele dizia: sou filho de Deus, eles não queriam acreditar nisso. Nós lemos aqui que no início do capítulo 5, versos 16 e 17, as pessoas ficaram irritadas com ele. Primeiro porque ele quebrantava, que significa você está rompendo com um mandamento que era para guardar o sábado. Então você está atropelando as nossas ordens, você está atropelando as nossas regras, as nossas tradições. Mas eles não se importavam, por exemplo, com as pessoas, com as vidas com as quais o Senhor se importava. E Deus deu o exemplo para o seu Filho que se importe com as pessoas. E Ele veio ao mundo para salvar as pessoas, para salvar-nos, salvar as nossas famílias, salvar os nossos entes queridos, aqueles que já foram, aqueles que partirão, aqueles que vão nascer ainda. Aí nós falamos assim: a obra de Deus está acabando. Não, não está acabando, tem muita coisa a ser feita, muita gente para nascer, tem muita gente para ser salva. E ele falou sobre o exemplo vem do Pai. E outra coisa que eu quero dizer para você nessa noite, é que o Pai reserva o melhor para o seu Filho. Por isso nós louvamos aqui: Ele me dá poder de filho. Nós já temos esse poder de filhos. Nós fomos reconciliados com Deus através do Senhor Jesus Cristo. E através dele nós somos chamados filhos de Deus. E quais são os direitos de um filho? O direito de um filho é possuir tudo aquilo que é do Pai. E Jesus, ele veio ao mundo para realizar a vontade do Pai na vida dos filhos. E ele se fez filho, para que ele pudesse entender também como é ser filho.
E Ele é o nosso irmão mais velho. E Ele pode todas as coisas, Ele pode nos fortalecer. Ele pode escrever o nosso nome no livro da vida. Ele pode romper com as barreiras. Ele pode trazer sobre nós aquilo que nós estamos ansiando. Então, se Ele reservou o melhor para o filho, significa que uma coisa é eu dizer aqui para os irmãos ou para as irmãs tudo aquilo que Deus coloca dentro do meu coração. Mas quando sentar com os meus filhos, é tudo, sem esconder nada. Instruir tudo, sem esconder nada. Por causa da intimidade, da preparação, porque vocês chegarão lá na frente. Se a gente observar donos de grandes empresas, o desejo deles é que os filhos andassem junto com ele, aprendessem do seu trabalho, porque ele iria herdar aquela bênção ali. Então ele queria que ele aprendesse todo o seu esforço. E o que a gente vê é o contrário. A gente vê homens que ao longo de 50, 60 anos conquistaram um patrimônio enorme, trabalharam muito para chegar até lá. E quando eles partem, eles deixam a herança. A herança ele deixa por completo, a herança ele deixa inteira, ele não deixa pela metade, ele deixa ela inteira, dividido sim para alguns, mas ele deixa ela inteira. Ou seja, só você dá continuidade. Se alguém com 60 anos de trabalho realizou tantas coisas, alguém mais novo só pegar o carro, dirigir direitinho e conduzir ao sucesso. Mas o que acontece? A primeira coisa que se faz é dividir. Na divisão já começam as contendas, na divisão já começam as brigas, e aquilo que era construído, que era um todo, começa a ser dividido, e na divisão começa a destruição. Então tudo aquilo que o pai construiu, aqueles que herdam, muitas vezes não sabem lidar com a herança e não conseguem usufruir da sua herança. Eu acredito que nós hoje estamos sem saber como é que nós vamos conviver com a nossa herança. Como é que nós vamos tomar posse da nossa herança? Nós louvamos a Deus, falando, é um direito nosso, é nossa herança. Mas como é que nós vamos tomar posse dessa herança? Olha, já está tudo aí. Nós estamos olhando muito por aquilo que é terreno. Não é verdade? Imagina um terreno de 100 metros quadrados. Vai dividir ele. Vamos dividir. Vamos dividir ele em quantas partes? São 5 herdeiros. Qual é a parte de cada um? É 20 metros quadrados para cada um. Mas vai chegar aquele que os olhão vai achar assim, não, mas eu preciso da sua parte, porque eu tenho um sonho maior. Não, mas a minha herança é essa. Como é que eu faço parte para tomar posse dessa herança? Eu tenho que ir lá registrar que essa daqui é a minha parte. Está registrado no meu nome. Então ninguém mais pode tomar posse daquilo que é seu. É meu, é minha herança. Está no meu nome, foi destinado a mim. Então eu tenho que tomar posse dela. Não vou deixar lá abandonada, colocar um muro escrito assim, não jogue entulho. Mas mesmo assim tem alguém que joga entulho por cima do muro. E você vai deixando lá, até que alguém venha e tome aquilo que é seu. Será que nós não estamos perdendo as coisas porque nós só colocamos o muro, a plaquinha, mas está lá o inimigo trabalhando, o mato está crescendo, a sujeira está crescendo, nós estamos deixando as coisas assim. A gente não fala, a gente não age, a gente não está presente, a gente se ausenta, a gente deixa as coisas correrem normalmente. Deixa, como diz o outro, deixa a vida levar, sem dar um breque, sem dar um... A gente está acostumado a só lidar com a limpeza, depois que quebra o arrumo, a gente não faz a manutenção, a gente não zela, a gente não cuida, a gente só chega na hora de... está acabando. Será que é assim com a nossa herança também? Deus deu uma vida para a gente. Como é que nós vamos viver a nossa vida? A gente tem tempo, tem 24 horas no dia. A gente tem tempo para amar,
a gente tem tempo para ser feliz, a gente tem tempo para se alimentar, a gente tem tempo para tudo, mas às vezes quando estamos tristes, a gente gasta 24 horas com a tristeza. Aquilo consegue consumir a nossa saúde, consegue consumir o nosso alimento, consegue consumir o pão, o cafezinho da manhã, consegue consumir o almoço, a janta, e isso pode perdurar uma semana, pode perdurar 15 dias, pode perdurar um mês, pode demorar um ano, pode demorar 15, 20 anos, e continua daquela mesma forma, preso naquele mesmo problema, quando o Senhor Jesus nos deu uma vida para viver. Então, quando eles perguntam assim, quem era Jesus? Jesus é o tudo, é a nossa herança. Vamos tomar posse de Jesus na nossa vida. Eu acho que para o Pai, a gente não pergunta, Pai, o Senhor pode fazer isso para mim? Para o Pai, a gente chega e fala assim, eu preciso disso, Pai. Ontem, meia-noite 10 mais ou menos, eu fui tomar banho. Dobrei o meu joelho dentro do banheiro e falei assim, Senhor, o Senhor é o meu Pai. E ao Pai, a gente só diz o que precisa. E deixa que Ele vai fazer. Deixa que Ele vai buscar. Deixa que Ele vai dar um jeito. Vou te dar um exemplo. Há anos atrás, meus filhos, eles falavam assim, quebrou meu chinelo. Se quebrou o chinelo, o que é necessário? Ir lá e comprar outro. Antigamente, o pai pegava um prego, se era havaiana, pegava um prego, colocava ali, e a gente usava aquele ali até poder comprar outro. Mas hoje a gente age diferente, porque quebrou, a gente vai lá e quer trazer outro de volta. Então o filho só chegava e falava assim, quebrou meu chinelo. Então nós vamos procurar uma forma de comprar outro, porque está precisando. E a minha pergunta hoje é, o que você está precisando? Você tem coragem de dizer para Deus hoje, o que você está precisando? Senhor, eu preciso de dinheiro. Amém? Eu preciso de abundância financeira. Agora, como vai vir, eu não sei. É disso que você precisa? É. Então eu vou criar um meio para que você seja abençoado e próspero nessa área. Senhor, eu quero comer uma pizza. A pastora Ana pediu. A pastora falou para ela assim, agora você vai lá e ora. Orou, entregou. A Neia é da Neia isso. Dá 8 horas da noite, apagou. Só em dia de culto que ela não apaga, mas dia de semana chegou em casa, puf. Ela falou isso para Ana, deitou na cama aí, dormiu. É que a Ana não descobriu o segredo dela. O segredo qual é? Aos seus ele dá enquanto dorme. Então, se está dormindo, ali está sendo preparado a bênção. Quando você vai falar descansa, é isso, vai descansar então. Deixa que Deus vai trabalhar em seu favor. Ele vai trazer isso que você está buscando. Às vezes não vai ser no tempo e na medida e na hora que você quer. Mas Deus está trabalhando porque para quem Ele está ordenando que faça, Ele tem o coração mais endurecido. Ele vai dizer assim, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ir lá fazer isso? Deus fala para a irmã Vilma, me dá 10 mil reais ali para o pastor Misa. E ela vai ficar questionando. Não vou dar não, Jesus. Vou dar não, Jesus. Vou dar não, Jesus. Aí ela não vai dar não. Por que Deus está falando para que você dê algo? Porque Ele tem algo maior reservado para você.
E nós ficamos ali retendo. Vamos dar o exemplo de 1 quilo de feijão. Deus tem uma cesta básica pronta para você, e Ele fala para você: só dá o quilo de feijão que essa cesta chega. Aí a dificuldade é o coração de quem recebe essa mensagem para dar. Tem uma estratégia que as pessoas usam quando Deus manda ela fazer. Eu já pesquei e já peguei. A pessoa liga para você e pergunta se você está precisando de alguma coisa. Quando a pessoa liga para você ou conversa com você e pergunta se você está precisando de alguma coisa, é porque Deus mandou ela fazer e ela não quer fazer. Então ela quer perguntar para você se você está precisando de alguma coisa, para você dizer para ela: não, está tudo bem, e assim ela se sente livre. Mas é porque Deus está mandando ela fazer. E ela diz: não, tem certeza? Não é assim? Tem certeza? Tenho, pode ficar tranquilo. Mas quem está recebendo essa pergunta, ele também tem ali o seu certo orgulho de não ter que ficar falando para todo mundo a sua necessidade. Mas ele tem necessidade. Mas a pessoa ela insiste em perguntar primeiro para não ter que fazer. Mas nós que temos a mente de Cristo somos diferentes. Se Deus colocar no nosso coração, a gente faz, amém? Amém, pastor? Não vamos ficar esperando acontecer. Se temos condições, vamos fazer. Se não temos, Deus nem vai falar para nós fazer se a gente não tem. Mas com certeza Ele vai levantar alguém para que faça. E muitas vezes nós podemos dizer também: eu não tenho condições agora, mas Deus vai levantar alguém que tem, e poder te abençoar. O melhor que o Pai tem é para o Filho. O melhor que Ele tem é para mim e para você. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Vamos colocar de pé. Em nome de Jesus. Nós estamos hoje na 12ª quarta-feira. 12ª quarta-feira. Nós vamos encerrar essa campanha com 18 quarta-feiras. Então daqui 6, acho que vai ser dia 2 de maio, a última quarta-feira dessa campanha, olhando para Jesus, olhando para os seus feitos, olhando para os seus milagres, olhando para as suas maravilhas, e falando quem Ele é, como Ele é, as suas maravilhas que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Amém, querido? Deus Ele tem algo reservado para cada um de nós, e esse algo há de ser realizado. O nome dEle há de ser glorificado sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta noite, Pai, nesta noite, Senhor amado, onde o Senhor diz dentro da Tua Palavra, examinamos as Tuas Escrituras, Senhor amado, porque julgamos constar nelas a vida eterna, Pai, e são elas que testificam de Ti, são elas que falam das Tuas maravilhas, Senhor amado, dos Teus milagres, são elas, Senhor amado, que falam do Teu agir sobre a vida do povo de Israel, são elas, Senhor amado, que testificam e apontam para Ti, Pai, são relatos verdadeiros, Senhor amado, de maravilhas, de mar que foi aberto, de muralhas que caíram, de gigantes que caíram, Pai, gigantes que foram derrotados, exércitos enormes, Senhor amado, foram derrotados, Senhor amado, servos Teus que foram lançados na cova dos leões, ó Pai, e saíram ilesos, ó Pai querido, homens, Senhor amado, que foram arrebatados como uma carruagem de fogo, Pai amado, homens, Senhor amado, que foram usados poderosamente por Ti, Pai, homens que foram sustentados, Senhor amado, por corvo, oh Pai amado, homens, Senhor amado, que foram até a casa de uma viúva, e dentro da casa da viúva, Senhor amado, ele foi alimentado, ele foi suprido, e sobre a vida das viúvas, ó Pai amado, veio o milagre da prosperidade, o milagre da abundância,
o milagre da alimentação, Pai amado. E quando nós olhamos para Ti, Senhor Jesus Cristo, nós vemos ainda mais milagres, o milagre no casamento, o Senhor transformando água em vinho, o Senhor fazendo coisas grandiosíssimas, ó Pai, o Senhor dando a visão ao cego, Pai amado, o Senhor fazendo o paralítico andar, e o Senhor apontando para os seus discípulos. É assim que se faz, o Senhor ordenando que o inimigo bata em retirada, que o demônio surdo saísse, Pai amado, a legião fosse colocada por terra. O Senhor demonstrou todo o seu poder, e o Senhor disse que este poder seria destinado aos filhos, aqueles que fazem a tua vontade, aqueles que realizam a tua obra, Pai. Diante da tua presença, Deus, nós queremos repreender toda a ação do inimigo contra a família. Nós queremos repreender toda a ação do inimigo, Senhor amado, contra a tua igreja. A tua igreja, não somente esta aqui, Senhor amado, na rua Ilhabela, número 380, em Cidade Aristão, Carapicuíba, mas em toda a igreja tua, Senhor. A tua igreja na Ucrânia, a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, Pai amado, porque ela não pode resistir, o inferno não pode resistir à tua igreja, Pai amado, porque nós somos fortes em Ti, Pai. Quando nós buscamos a Tua face, quando nós nos unimos, a Tua palavra nos diz, Senhor amado, que o Senhor dá ordem aos Teus anjos a nosso respeito, que o Senhor libera a bênção por causa da união, o Senhor libera a bênção por causa, Senhor amado, do louvor. Oh Pai amado, enquanto nós louvamos, o Senhor guerreia a nossa guerra, Pai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que haja, Senhor amado, da tua cura sobre o corpo de Cristo, Pai amado, sobre o seu corpo, que é a igreja, Senhor amado, que o cabeça derrame da essência, oh Pai amado, que o cabeça derrame, Senhor Jesus Cristo, da tua unção sobre a tua igreja, e venha curando, Senhor amado, a tua igreja, Pai, no nosso país, na nossa nação, Pai, em nome de Jesus Cristo. Vem libertando, Senhor amado, vem transformando, vem fazendo, Senhor amado, a tua obra, Pai amado, no meio deste ano, Pai amado, ao longo deste ano, no meio deste século, abençoando, Senhor amado, as nossas vidas e cumprindo, ó Deus querido, sobre nós o teu agir, o teu querer e o teu mover, Pai. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa quando saímos daqui nessa noite, Pai. Abençoa-nos, nos dirige, Senhor amado, em segurança até dentro dos nossos lares. E quando lá nós chegarmos, ó Pai, que tenhamos uma noite abençoadíssima diante da Tua presença. Porque a Tua palavra nos ensina que em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. O Senhor diz dentro da sua palavra que o Senhor dará ordem aos teus anjos a nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos, ou seja, por onde nós andarmos, ó Pai. A tua palavra também nos ensina que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, Senhor. Oh Senhor amado, e que nós, Senhor amado, se ouvirmos e obedecermos, nós vamos comer o melhor desta terra. Senhor amado, temos ouvido, temos obedecido, Pai, e queremos, Senhor amado, o melhor desta terra. Senhor amado, que nós tenhamos a melhor casa, que nós tenhamos a melhor família, que nós tenhamos, Senhor amado, o melhor carro, que nós tenhamos, Senhor amado, aquilo que Tu tens de melhor para nós, porque eu entendi dentro da Tua palavra que o melhor que o Pai tem reservado fica para o Filho, e nós somos os Teus filhos, ó Pai, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e cremos no Teu agir, Pai, cremos na Tua ação poderosa, Senhor amado, em nosso favor. Então estende a Tua mão, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. A Tua palavra nos ensina que é o homem, se o homem tem o poder, se o filho pedir um pão, ele não te dá uma pedra. Senhor amado, o Senhor faz algo melhor ainda do que nós homens, Pai, porque o Senhor tem o poder para realizar todas as coisas. E eu te louvo nesta noite, Pai, por esta rica noite na Tua presença, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai,
a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida e todos os irmãos de amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor. Por gentileza, não esqueça do pastor. Amém.